Bom dia, queridos. Na graça de Jesus, nosso Salvador. Essa manhã nós vamos estudar a última lição da revista Palavra e Vida, não é? Desse trimestre. E queremos agradecer a Deus, né? Porque chegamos até aqui. E é muito bom estarmos juntos para meditar na palavra, aprender dela e com ela. E essa manhã nós vamos estudar a lição 13, né, da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. O risco da depressão por conta da ansiedade. As experiências dos filipenses, né, e as orientações do apóstolo Paulo para não corrermos esse risco. Né, o risco da depressão por conta da ansiedade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, mais uma vez queremos agradecer pelo privilégio que nos é dado para podermos estudar a Tua Palavra, Senhor. E nessa manhã, quando damos início a essa última lição do trimestre, Senhor Deus, sendo hoje, Senhor Deus, o último domingo do mês, queremos louvar ao Teu nome e Te agradecer. E, Senhor Deus, de maneira oportuna, Senhor Deus, vamos falar sobre esse assunto que tem devastado tantas vidas, tantas famílias, que é a ansiedade, a depressão. Falamos durante todo esse trimestre sobre esse assunto, Pai, pegando exemplos bíblicos para que pudéssemos entender e para que possamos entender que todo ser humano está sujeito a qualquer coisa debaixo desse céu, debaixo desse sol. Venha com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia e mais uma vez, Senhor Deus, fale conosco através desse estudo desta manhã. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. O risco da depressão, Filipenses, não é? Filipenses capítulo 4, verso 6, que é o texto base, não é? Desta lição dessa manhã, nos diz o seguinte, Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mais uma vez. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça e ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Como essa ansiedade, e estamos vivendo um momento de ansiedade, estamos vivendo um momento de realmente estarmos passando por coisas que têm nos complicado, coisas que têm nos deixado angustiados. E queremos, em nome de Jesus, apresentar a palavra de Deus para o estudo dessa manhã. Quando somos convidados, através do texto de Filipenses, a colocar diante de Deus todas as nossas súplicas, mas com ações de graça. As nossas orações já contando e entendendo que Deus continua agindo, que Deus está no controle. Então a ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão, realmente, uma das maiores causas da depressão. A ansiedade ela tem feito coisas que nos deixam perplexos, traz a depressão em nosso tempo. Em todo o tempo vemos gente preocupada, irrequieta, diante de situações que lhe provocam dúvidas. Estamos vivendo momentos de dúvida, momento de não saber o que fazer, momento de estarmos preocupados com tudo que está acontecendo, né, no nosso Brasil e no mundo. E nós precisamos lembrar que Deus ele deseja que eu e você vivamos para a glória dele. Então, são as emoções que não andam bem. Não estamos bem emocionalmente falando. Não estamos. A nossa vida não está como deveria estar. São problemas de difíceis soluções na família, as contas a pagar, motivos que não nos faltam, enfermidades. Estamos vivendo aí uma pandemia, não é? Estamos vivendo aí um momento tão complexo em nossa nação e nós precisamos lembrar e entender que Deus ele cuida de tudo, está cuidando de tudo.
Então, motivos não nos faltam para andarmos angustiados, ansiosos, não nos faltam. Ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas. Isso é uma realidade, não é? As emoções vão se acumulando, as emoções vão se tornando algo incontrolável. Ficamos ansiosos. Jesus mesmo disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe com a roupa que vocês vão vestir, com a comida que vocês vão comer. Não se preocupe, não é? Você, meu querido, vale muito mais, minha querida, do que um pardal, do que um lírio do campo. Lembre sempre disso. Jesus mesmo nos lembrou isso. Isso não vem de agora. A Bíblia nos apresenta, né, e vemos várias histórias de pessoas que passaram por momentos de ansiedade. Problemas da alma que atingem o corpo físico. Ou seja, a mente fica tão ansiosa e tão preocupada que acaba trazendo doenças físicas, as psicossomáticas. O problema das aflições com as coisas que nos rodeiam, que estão à nossa volta. É lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade faz bem, não é? Preocupação aqui normal, preocupado aqui com alguma coisa que está acontecendo, como que vai ser, o que eu vou fazer, é normal. Isso é normal. Mas, mais uma vez nos lembrando, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração traz paz ao coração. Então, quem nunca lutou contra uma angústia? Estamos lutando agora com uma angústia, com uma incerteza que nos traz preocupação. Estamos lutando agora com algo que nos deixa totalmente ansiosos. Mas o problema é quando essa ansiedade cresce, se torna uma angústia insuportável, incontrolável, fazendo que a pessoa desista até de viver. E aí, esse algo insuportável tem que estar focado naquilo que somos convidados a fazer. Apresente os seus pedidos a Deus. Apresentem. Então, a ansiedade dos filipenses, o que está acontecendo? Um dos motivos que fez Paulo escrever aos filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. O apóstolo Paulo mesmo encarcerado, o apóstolo Paulo está preocupado com os irmãos lá da igreja em Filipe. Inspirado pelo Santo Espírito, o apóstolo escreve algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente levando aquele povo a estar ansioso. Ele está isolado, está preso, mas não lhe falta compaixão, não lhe falta misericórdia. Esse é o momento que estamos vivendo, né? E todos nós, povo brasileiro, precisamos ter compaixão e misericórdia. Afinal, motivos não nos faltam. Você pode dizer: mas pastor, a minha vida está assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não é? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas lembre-se, basta cada dia o seu mal. Viva hoje. Viva o dia de hoje. Vença o dia de hoje. Amanhã ele vai chegar, se assim Deus permitir, e você vai vencer também, vamos vencer. Então Paulo ele está ali na perseguição, na prisão, mas inspirado pelo Santo Espírito, ele não está pensando somente em si, ele está pensando nos irmãos, naqueles que precisavam ser alcançados pela graça salvadora de Jesus também. Então, essa perseguição que vem contra os cristãos coloca o apóstolo Paulo em cárcere. Sabemos disso. Mas da prisão, Paulo percebeu que os seus irmãos em Cristo, lá em Filipos, estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as situações e circunstâncias. E aí, por isso, ele invoca para que eles se alegrem. Não é? Regozijem-se, né, no Senhor, alegrem-se no Senhor. Ele sempre fala isso nas suas cartas. Não é? Digo mais uma vez, alegrem-se. Aí você vai falar assim: mas que motivo eu tenho para estar alegre? Hoje você está aí assistindo esse vídeo ao vivo ou não,
isso é motivo de alegria. E não importa a situação que você está vivendo e como você está vivendo. Então não havia motivo para tanta ansiedade. Era necessária alegria. Ou seja, a ansiedade sadia faz bem. E mais uma vez lembrando, o problema é quando ela cresce, torna-se insuportável, incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável, ao ponto de desistir de viver. Nós temos vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que ficaram depressivos, entristecidos, ansiosos, não é? Mas não desistiram de viver. Continuaram vivendo nas suas lutas e foram vencedores no Senhor. Foram vencedores no Senhor. Então, dizer que não há motivo para a ansiedade pode ser até pequenino demais. Você vai falar assim, mas nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de incertezas, nós estamos vivendo momentos que nos trazem angústia e nós não sabemos o que realmente vai acontecer. Então, eu convido você a olhar para esse texto e lembrar o que ele nos traz à memória. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Fala com Ele, com o Senhor. O que está no teu coração, preocupando o teu coração. O que está deixando você angustiado, angustiada. Fala com Deus. Ah, mas Ele sabe. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você. Ele quer te ouvir. Ele quer que você coloque diante dele os seus pedidos, as suas súplicas. Não é? E a súplica, ela nos vem de uma maneira tão às vezes, espontânea mesmo. Que lágrima vem aos olhos. Ficamos entristecidos, abatidos, preocupados com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então há motivo para estarmos como povo brasileiro ansiosos? Sim. Mas que essa ansiedade não fique incontrolável. Esse é o foco, esse é o objetivo. Que essa ansiedade não fique sem controle, fique sem controle, realmente sem controle. Algo insuportável. Então Deus, ele nos convida e nos chama a termos uma vida focada nele. Focada nele. Paulo nos lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Dá para entender? Paulo nos traz à memória e nos lembra que o verdadeiro cristão, aquele homem e aquela mulher de fé, não tem motivo para viver mergulhado, o tempo todo ansioso, não é? Ao ponto de ficar doente, física, mental e espiritual. Paulo nos lembra e nos traz à memória que devemos colocar diante de Deus em ação de graça já. Agradecer antes de receber. Agradecer antes do conflito acabar. Agradecer antes do problema deixar de existir. É com ações de graça. Sabendo que o Senhor tem todo o poder e todo o controle. Está tudo no seu domínio. Não é? Tudo no seu domínio. A nossa mente precisa estar focada no Senhor o tempo todo. Nós sabemos, vimos vários testemunhos de pessoas que quando entram na depressão, falam assim, eu não tinha força para orar, eu não tinha força para ler a Bíblia. Não é? Eu não conseguia, eu tentava, eu buscava, mas não conseguia, era mais forte do que eu. Mas hoje nós precisamos entender que é possível anteceder os riscos. Prevenir a depressão. Por conta da ansiedade. Que vem assim, né, e acaba se acumulando de uma maneira terrível. A ansiedade dos filipenses era algo preocupante no coração do apóstolo Paulo. E ele vem exortá-los para que eles se alegrem, que coloquem diante de Deus as suas petições, as suas súplicas, mas gratos. Gratos. Como Deus vai responder? Com graça. E isso já basta. Isso já basta. Aprendermos a receber com ações de graças. Com ações de graça. Mas eu vou agradecer por causa das coisas ruins que me acontecem?
Eu vou agradecer por coisas ruins que estão acontecendo na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, na minha vida profissional. Eu vou agradecer as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida amorosa. Eu vou agradecer. Não é agradecer por causa das coisas. Não é agradecer por causa das circunstâncias. É agradecer que Deus está presente nessas coisas e nessas circunstâncias. Ele está com você, está conosco. Em todo o tempo, em toda a tribulação, em toda a preocupação, em toda a ansiedade. O Senhor está presente. Jesus mesmo disse, né, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Depois de tê-los chamados à alegria, chamá-los para não viverem ansiosos, não estarem ansiosos, bastando isso, uma vida de oração. Mas a oração, não consigo orar. Não tenho mais força para orar. Busque força no Senhor para isso agora. Talvez você está vivendo um momento agora de depressão mesmo. Você está totalmente depressivo, totalmente depressiva, ou caminhando novamente para cair para uma depressão, ou uma depressão primária, a primeira depressão. Por causa de preocupações, o que está acontecendo com o mundo? Tantas pessoas estão morrendo, tantas pessoas estão doentes. O que vai ser da minha casa, da minha família, da minha vida, do meu futuro? Mais uma vez, viva hoje. Porque o amanhã, se ele chegará porque o Senhor permitiu que chegasse. Então fique seguro em Deus, se segure no Senhor, confie nele. O apóstolo Paulo convida para que tenhamos segurança em Deus. Uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, caso ela ainda não esteja em seu estágio inicial. Estágio inicial. Por quê? Porque às vezes nós vamos deixando as coisas passarem, e esquecemos de buscar ao Senhor. Nós vamos deixando as circunstâncias acumularem, as ansiedades acumularem, as preocupações ficarem acumuladas. Então, seja preventivo. Senhor, seja com a minha mente, seja com o meu coração. Traga-me a tua paz, Senhor. Traga-me a tua paz. Então, compreendendo a ansiedade, com um outro ponto de vista, de uma outra maneira, de uma outra forma de enxergar. Mais uma vez dizendo, o problema é quando ela cresce. O problema não é a ansiedade. O problema é quando a ansiedade passa a ser o nosso Senhor, passa a ser o nosso dono e nos controlar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. É difícil, né? É difícil humanamente falando, muito difícil. Muito difícil. Porque a carga às vezes é pesada demais. A carga é pesada demais, está pesada demais. Mas Jesus mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus nunca nos enganou. Ele nunca disse que seria fácil. Então, aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E não andeis ansiosos, como Paulo mesmo disse, o próprio Senhor mesmo disse. Ele mesmo disse isso. Troque com ele essa carga. Deixe ele te ajudar a carregar essa carga. Deixe ele fazer isso. É possível isso acontecer. Pode existir ansiedade que não decorra dessa falha, de vida com Deus. Não, tem muita gente que fala muita besteira em relação à depressão, em relação a pessoas que estão passando por momentos de ansiedade, que é o ponto de ficarem depressivas. Isso é falta de Deus, nada disso. Somos seres humanos sujeitos a todas as coisas, mente, corpo, tudo é igual. Somos seres humanos. Estamos sujeitos a tudo. Uns são um pouquinho mais resistentes, outros não são. Cada um tem a sua medida. Cada um tem a sua capacidade de resistir às cargas. Mas Jesus te convida essa manhã e nos convida essa manhã a trocar com Ele, a aprender com Ele. E o apóstolo Paulo nos lembra isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, coloque diante de Deus as suas aflições, as suas angústias, mas já grato, já agradecida. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus
É falta de fé. A depressão, a ansiedade, que doentia, não é? Não estou falando que é falta de fé. Mas desconsiderar a bondade e o poder de Deus é. Aí é. É ser incrédulo. Senhor, tu podes? Lembra a pergunta? Daquele pai desesperado, do seu filho endemoniado? Não é? Me ajude na minha pequena fé. Tu podes, me ajuda. Lembra o pedido daquele pai? Então quantos pais hoje, né, estão pedindo, Senhor, me ajuda na minha pequena fé? Talvez você hoje está fazendo esse pedido agora mesmo. Ajuda-me na minha pequena fé. Ajuda-me na minha pequena fé. Então não desconsidere a bondade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. A fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas negativas. Coloque a sua fé em prática, confie em Deus, confie no Senhor, não é? Confie no Senhor. Os discípulos estão ali no barco, desesperados, com aquela tempestade. Eu sempre lembro quando eu foco nesse texto que todos ali sabiam nadar, mas estão desesperados. Jesus está ali no barco, Jesus está dormindo calmamente, não é? Calmamente dormindo. E os discípulos estão totalmente preocupados. Senhor, Senhor, nos acorde aqui, está vendo que nós vamos morrer? Será que o Senhor não vê isso? Parece que ele não está vendo, né? Parece que ele não está vendo, parece que ele não sabia da pequena fé daquele povo, que ele estava levando para que o Evangelho chegasse até nós, que ele estava discipulando para que o Evangelho chegasse até nós. No mundo tereis aflições, no mundo tereis obstáculos, no mundo tereis dificuldades, batalhas, não é, que tentarão minar a sua fé e dizer que você não pode, que você não é capaz. Então não coloque a bondade e o poder de Deus, né, em meio à tribulação como um incrédulo. Não faça isso. Pratique a sua fé. Não é? Não estou dizendo que a pessoa não tem que procurar médico, não estou dizendo que não tem que procurar tratamento, não com remédio, nada disso, nada disso. Nada disso. Nada disso. Nós estamos falando de uma etapa anterior a isso. Preventiva. Não é? Porque a ansiedade acumulativa traz doenças físicas e até psíquicas. Não é? Então é importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista, ou seja, o ponto de vista da fé. Ponto de vista da fé. Qual é o ponto de vista da fé? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como está a tua vida aqui hoje? Nesse exato momento, apresente ao Senhor as suas ansiedades, as suas dúvidas, as suas queixas, as suas preocupações, mas não esqueça também de agradecer. Os momentos alegres. Lembre, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra do profeta Jeremias? Em meio àquela tribulação que ele estava vivendo ali. Então Paulo ele nos convida a lembrar, e lembrando aos filipenses, recordando aos filipenses, que a bondade e a misericórdia de Deus se renovam a todas as manhãs. Todas as manhãs. Hoje o dia raiou, o dia nasceu. É mais um dia para colocarmos em prática a bondade e a misericórdia de Deus. Agradeça a Ele por tudo que Ele é. Agradeça a Ele por tudo que Ele, como eu disse em outro, né, numa palavra anterior, não agradeça a Deus por aquilo que Ele faz. Agradeça a Deus por aquilo que Ele é. Então, a pior solução é a vontade de morrer. Quantos? Talvez nesse exato momento estão pensando em tirar suas próprias vidas. Por causa de ansiedade, de depressão, de não saber o que fazer, sem ter uma luz no fim do túnel, estar no fundo do poço e não perceber a mão do Senhor estendida todos os dias. A mão do Senhor está estendida, a minha mão, diz o Senhor. O tempo todo Ele estende a sua mão. Então, as possibilidades. Quais são as possibilidades para que possamos vencer a ansiedade doentia que nos leva à depressão? Precisamos apresentar a Deus em oração. Mas eu não consigo orar, pastor. Sabemos, relatos. Não tenho força, não estou com força, não consigo. Para agora nesse momento e ora. Confie em Deus. Mais uma vez, não ande ansioso. Ah, mas é praticamente impossível. Não, é possível não andar ansioso com coisa alguma. Confiando em Deus. Preocupado, sim, como eu disse no início, a ansiedade não doentia. A preocupação normal do dia a dia.
mas não aquela acumulativa que vai acumulando e trazendo doenças. Não é? Os motivos que trazem ansiedade, por mais que sejam preocupantes, não é? Tem que deixar de nos consumir. Deixar de nos consumir. Tudo o que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio de oração e súplica, mas lembrando, com ações de graça. Filipenses 4:6. Com ações de graça. Então agradeça a Deus por tudo que Ele é. Agradeça porque você pode colocar diante dele as suas orações, as suas súplicas. Não é? As suas súplicas. Paulo, através desse versículo, nos orienta um grande passo, nos convida a dar um grande passo. Falar com Deus por meio da oração, em meio à tempestade. Em meio à tempestade. Falar com Deus através da oração, em meio a tudo aquilo que possa estar trazendo ansiedade e depressão na sua mente. Na sua mente. Paulo nos convida, através desse versículo, para que eu e você aceitemos a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos desejos e nossas ansiedades. Ele nos convida a fazer isso. Orar nos torna dependentes. Você está declarando que você considera a bondade e a misericórdia de Deus como seu alicerce de viver. E aí nós estamos dizendo assim: Senhor, eu dependo de Ti para vencer esse momento na minha vida. Eu dependo de Ti para poder vencer esse obstáculo. Eu dependo de Ti. Dependo do Senhor. Então orar nos torna e nos mostra dependentes de Deus. E nos coloca diante de quem nos criou. Como filhos e filhas amados e amadas dele. Coloca diante dele isso. Orar nos torna pessoas humildes diante do Todo-Poderoso que tudo pode fazer. Orar não é para simplesmente coisas fúteis, como alguns fazem, né? Lembra daquele outro lá? Senhor, Senhor, eu não sou igual a esse. Senhor, eu faço, aconteço, oro, jejuo, entrego o dízimo, entrego a oferta, faço e aconteço. Não sou igual a esse. E o outro estava lá: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador, não é? Sou frágil, sou barro. Somos frágeis. Somos frágeis. Mas o Senhor coloca dentro de nós um tesouro precioso pela fé em Cristo Jesus. Não é? Romanos nos diz isso, que pela fé temos paz com Deus, através da fé em Cristo Jesus. Paz com Deus. Não é? Paz com Deus. Que é muito mais do que shalom. Não é? Muito mais do que shalom. Shalom é a paz exterior. Shalom é onde tudo dando certo. Você está bem financeiramente falando, você está bem fisicamente falando, você está bem mentalmente falando, você está bem espiritualmente falando, tudo está dando certo na sua vida. Isso é shalom. Isso é shalom. Mas quando nós somos confrontados com o que Cristo nos apresentou e nos apresenta, a paz que excede todo entendimento, essa é a paz interior, né? Que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Então pode estar tudo dando errado. Temos a paz que excede todo entendimento. Essas são as possibilidades que a Bíblia nos apresenta. Não é? De termos a total consciência que os nossos problemas não estão acima do Todo-Poderoso, do Eterno Deus. Não estão acima dele. E diante de Deus devemos tornar conhecida todas as nossas petições. Mas Ele sabe antes de eu abrir minha boca, mas Ele quer ouvir. Sabe aquele verso que diz que a boca diz o que o coração está cheio? Às vezes o coração está amargurado. Então externa isso para o Senhor. Fala isso para o Senhor através da oração. A oração é conversa, é diálogo. Não é? Entrega isso para Ele, confia nele, entrega para Ele. Ao buscá-lo, nós somos orientados através aqui do apóstolo Paulo a que possamos estar imediatamente colocando todas as nossas preocupações diante dele através da súplica. Sabe, não é somente aquela oração cotidiana que às vezes vira remota, né? Fica automática. Sabe, aquela oração decorada, aquela oração repetida. Não é isso que Deus quer de você, não é isso que Ele quer de mim. Ele quer sinceridade de coração.
Então fala, se seu coração está amargurado, vai para um canto. Vai para o seu quarto de oração, seu quarto de guerra, não é isso? E lá, se derrame diante de Deus. Talvez você tenha chorado, não sabe por quê. Você só sabe chorar, só sabe se lamentar. Não é? Vai agora para um cantinho e ora. E coloca diante do Senhor as suas angústias, as suas súplicas, mas já agradecido, já agradecida. É isso que Ele quer. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo nos dá. O que agradecer nos momentos de ansiedade e medo? Realmente, essa é uma grande pergunta, não é, que muitos fazem. Dificilmente vamos conseguir entender esse conselho de Paulo aos Filipenses. O remédio que pode fazer a diferença na sua vida, na minha vida, de quem já buscou tantas coisas, mas sem conseguir sucesso, o que foi? O que acontece? Não é? Qual é o remédio das pessoas que correm atrás do vento e trazem ansiedade por causa disso, né? A pessoa busca, a pessoa quer encontrar resposta, a pessoa quer conseguir sucesso, mas não consegue. Não consegue vencer. Não é possível encontrar a paz sem que haja gratidão. Senhor, tira esse espinho de mim. É esse Paulo aqui mesmo. Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim 3 vezes, né? E qual foi a resposta que ele recebeu? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, o remédio é confiar. O remédio é se entregar. O remédio é entender que somos humanos, frágeis. E temos um Deus que nos criou, que nos conhece intimamente, nos conhece intimamente. Não é qualquer ser. É o Todo-Poderoso, o Eterno Deus. É Ele que nos conhece, que nos convida a colocar diante dEle em súplica as nossas orações, pedindo, não é? Senhor, seja com a minha vida. Tira isso de mim, essa angústia, essa amargura. Tira isso de mim, Senhor, essa ansiedade doentia que está me fazendo ficar doente. Tira isso de mim, Senhor. Não é? Então, se passarmos agora mesmo e começarmos a pensar em nosso passado, quanta gratidão. Não é? Trazer à memória aquilo que me traz ou me dá esperança. Nem lembrar das coisas ruins. Geralmente nós lembramos das coisas ruins, mas o próprio Senhor mesmo, não é? nos convida a lembrar, através desse apóstolo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que põe a mão no arado, o próprio Senhor Jesus dizendo, e olha para trás, para de olhar para trás e relembrar de coisas doentias, coisas que te entristeceram ou têm te entristecido, mas olha para frente. Traga à memória coisas que trazem alegria ao seu coração. Deus quer ouvir você. Deus quer nos ouvir. Tudo isso conforme o versículo 7 do mesmo capítulo, que diz o seguinte. Olha só o que diz o verso 7 do mesmo capítulo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Está vendo? Mente e coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo. Não é shalom. A paz exterior, falta de guerra, falta de conflito, está tudo dando certo, estou com dinheiro no bolso, né? Minha casa está abastecida, minha família está feliz, todo mundo sadio, eu também, está tudo dando certo na minha vida. Esse é shalom. Mas essa paz aqui é outra. É a paz de Deus que excede tudo isso. Guardará o coração de você e a sua mente em Cristo Jesus. Confiando nele, crendo nele, entregando tudo a ele. Confia no Senhor. Tudo isso acontece, né, para que eu e você possamos entender o amor de Deus, o cuidado de Deus. A palavra de Deus sendo revelada a nós aqui essa manhã mais uma vez. Não é? Já foi revelada a nós, a cada um de nós, mas estamos agora tratando ela como palavra revelada a nós. Paz que nos ajuda a manter a mente sadia, tranquila. Não é a paz de falta de conflito, falta de guerra, falta de problemas e dificuldades. Mas essa paz do verso 7 nos convida a termos essa certeza alicerçada no Senhor. No Senhor.
É interessante que tudo aquilo que precisamos está à nossa disposição. A palavra e a oração. Dependência de Deus o tempo todo. Buscar ao Senhor o tempo todo. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Ele está aí. Pertinho de você. Pertinho de você. Só em Cristo podemos ter paz em meio às tempestades. Só em Cristo podemos ter paz em meio à tempestade. Muitas tempestades surgiram na sua vida. Muita tempestade tem surgido em nossas vidas. Não é? E mais uma vez lembrando, talvez você está aí ao ponto de estar tão ansioso, que a sua ansiedade pode virar uma depressão. Não é? E mais uma vez lembrando, é lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade é saudável para todos. Afinal, diante das adversidades, é muito comum reagirmos com a devida preocupação. É preocupação. Preocupação. O problema é quando ela, ou seja, essa ansiedade, cresce, torna-se insuportável, incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável, ao ponto até de pensar em tirar sua própria vida. Até ponto de tirar sua própria vida. Então, é momento de parar para pensar. É momento de parar para reagir. Oração é falar e agir. Não é somente falar com Deus. Deus vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa. Imagina ali naquele momento quando Paulo pede, tira de mim o espinho na carne, 3 vezes. 3 vezes ele pede, sabemos disso, só para lembrar. E a resposta que ele recebe, não vou tirar. Porque a minha graça te basta. Não é? E aí, imagina se ele desiste de caminhar e de viver. E lembrando, tantas besteiras falam em relação a esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas se você pegar o contexto, você vai ver que é luta e perseguição. O tempo todo. Ele mesmo falava isso. Eu sei que eu estou indo para lá, só me espera açoites e cadeias. Ele já sabia disso. Imagina se ele vivesse ansioso por causa disso. A ansiedade que leva à depressão. A ansiedade doentia. A preocupação faz parte de todos nós. É até saudável. Mas imagina ele receber aquele não vou tirar. A minha graça te basta. Minha graça te basta. Então não podemos ficar paralisados por causa de ansiedade doentia, que vai acabar virando depressão. Mas que isso, em nome de Jesus, se ainda não saiu da sua vida, saia hoje. Saia hoje. Seja sincero, humilde diante de Deus. Fala assim, Senhor, tira isso de mim, esse aperto no coração, essa vontade de deixar de viver. Tira isso de mim, Senhor, em nome de Jesus. Então não podemos e nem devemos viver como se os problemas não existissem. Isso é impossível. Isso é impossível. Temos que reagir. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometermos o desempenho dos nossos pés e vida. Dos nossos papéis. Nossos papéis. Eu vivi isso muito perto, né, com meu filho, e não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Esse momento de não querer ver ninguém, de falar com ninguém, de nem botar o rosto na janela. Né? Meu filho teve síndrome do pânico. E o grande desafio foi o quê? Vencer pela fé, pelo companheirismo, pela companhia. Então, se você está com alguém aí ao seu lado que está demonstrando sinais de estar entrando em depressão, seja um ombro amigo, um ouvido amigo, e não acusador. Vamos ter compaixão dos outros, cuidado um dos outros. Não é? Ah, isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de gente que não tem Deus, nada disso. Que saia da sua boca e da minha boca água doce e não água amarga, para que as pessoas possam refletir quanto são amadas por Deus e por aqueles que estão à sua volta. Mas por mais que você se sinta sozinha e sozinho, você não está. Tanque de Betesda, sempre lembro dele. Aquele homem está ali há 38 anos cercado de pessoas, que cada uma preocupada com seus interesses, cada uma preocupada com a sua própria vida. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você agora, nesse momento, o que queres que eu te faça? Conta para ele. Faz igual aquele homem lá no tanque de Betesda. Aquele homem não pediu para ser curado,
Aquele homem não pediu nada a Jesus. Aquele homem contou a sua história. Conte a sua história para Jesus de dor. Conte a sua história de preocupação para Jesus, que tem feito você ficar doente física e mentalmente, até espiritualmente. Coloque diante do Senhor, com ações de graça, através da oração, as suas súplicas. Fala para Ele, conta para Ele. Então o grande desafio é abrir o coração. Abra o seu coração diante de Deus. Que ótimo poder conhecer um apóstolo que é humano. Não é? Nós pensamos que eles são super-heróis, né? A galeria da fé. A Bíblia é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela não esconde a fragilidade dos seus heróis, vamos chamar assim de heróis. Não é? A Bíblia ela é tão maravilhosa que ela usa a fraqueza daqueles que estão aqui registrados para nos dar lições e nos fazer continuar vivendo com fé. Que bom podemos contar com pessoas como nós, registradas no livro de Deus, na palavra de Deus, que venceram. O livro que nos mostra a vida, o livro que nos dá ânimo para viver. Não andem ansiosos com coisa alguma. Que ótimo poder conhecer um Deus que cuida de nós. Talvez, tem um cântico de antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ande com o Senhor. Fique só ouvindo falar dele, não. Entrega a tua vida a Ele hoje, se você ainda não fez isso. E confie nele totalmente. Você que já entregou e você que precisa entregar. Cabe algumas perguntas. O que te impede de orar? O que te impede de orar? De abrir seu coração? Fazer igual aquele homem lá no tanque de Betesda. Senhor, eu estou aqui, ninguém me pega no colo e me joga dentro do tanque. Jesus sabia de tudo. Mas ele pergunta, o que tu quer que eu te faça? Então, o que te impede hoje de ouvir essa palavra? O que queres que eu te faça? E falar com ele. O que te impede de confiar em Deus? Em tudo. O que te impede de confiar em tudo? O que te impede de confiar no Senhor? O que te impede de agradecer a Deus por tudo? Ações de graça? O que te impede de agradecer? Então precisamos refletir. Por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes hoje? Por quê? Por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que nós estamos desconsiderando a bondade e a misericórdia de Deus que se renovam todas as manhãs? Então confia nele, abre seu coração. O grande desafio é fazermos e nos comprometermos, estarmos comprometidos, melhor falando, com a nossa vida com Deus. Mais uma vez lembrando, não é falta de fé, não é porque está faltando Deus na sua vida, não é isso. Mas para um instantinho para pensar. Como que está a sua vida de oração, a sua vida de leitura bíblica, a sua vida de entrega, a sua vida de dedicação com Deus? Ele está perto. Se comprometa com Ele, porque Ele já se comprometeu com você. Entrega tudo para Ele em ações de graça. Então, o que te impede de confiar em Deus? Em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Ele quer, nessa manhã, cuidar de você de uma maneira que só Ele pode. E eu encerro aqui com essa pergunta que Jesus faz àquele homem no tanque de Betesda. O que queres que eu te faça? Conta para Ele. Tudo que está te angustiando, tudo que está te preocupando, tudo que está tentando tirar a tua paz. E aí, mais uma vez, para finalizar, com o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Mente e coração em Cristo. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós de uma maneira tão especial, Senhor. Nos convida esta manhã para que possamos confiar em Ti em todas e quaisquer circunstâncias. Eu não sei, Senhor Deus, como está a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, ou cada um que irá assistir esse vídeo,
mas o Senhor sabe de tudo que está acontecendo com essa pessoa. O Senhor sabe o que lhe preocupa, o que está preocupando essa pessoa. Então, como aqui vimos na Tua Palavra, através do apóstolo Paulo, que possamos colocar diante de Ti, Senhor Deus, com gratidão já, através da oração, os nossos pedidos, em ações de graça os nossos pedidos. E que possamos entender que a nossa mente e o nosso coração está diante de Ti, que nos criou e nos conhece. Então, Senhor Deus, venha com a Tua paz sobre a vida de cada um essa manhã. Venha com a Tua graça sobre a vida de cada um aqui essa manhã, trazendo respostas que ninguém pode trazer. Só o Senhor pode. Curando feridas que só essa pessoa sabe, só ela está sentindo. Só ela sabe a preocupação que está rodeando a sua mente e seu coração. Então, como lemos aqui no verso 7, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração, a mente e o coração dessa pessoa que está aí ao nosso alcance agora, esteja em paz contigo, Senhor. Esteja em paz consigo mesmo, se reconhecendo como um ser humano totalmente dependente do Senhor. Não há super-heróis. Que possamos entender isso. Muito obrigado. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente de cada um ao nosso alcance. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.